aqui ao lado do Parque dos Macaquinhos tem arquitetura hostil. Mas como é que é? Cristã hostil? Veja, uma igreja cristã, embaixo da igreja tem. Mas aqui nós estamos na Câmara, não nos cabe, eu posso não gostar. Como alguém de formação cristã, como alguém que se inspira muito e respeita demais a trajetória, né, de Jesus Cristo, enfim, livros sagrados dos cristãos, a Bíblia, mas fico questionando isso. E acho que esses valores, eles acabam, às vezes, eles são da sociedade, e eles acabam inspirando algumas decisões que são tomadas por parte do poder público. Arquitetura hostil, cara, em Caxias do Sul não cabe. Ainda mais que ela já se tornou uma cidade modelo, né? Desculpe o barulho dos meus cachorros aí, que é entre uma coisa e outra eu faço meus vídeos. Mas o cara acho que não tinha noção, né, mano, da responsabilidade que ele tem agora com os pobres, né? Com os pobres não, com os desfavorecidos, né, irmão? Então, assim, né, é bom revê-los, alguns eu já tinha visto, né? Então, hoje a nossa reunião do comitê, como de pauta, vocês já receberam a pauta dos assuntos que nós vamos tratar hoje. E nós temos a presença hoje da Ana Paula Flores, né, que veio dialogar com a gente a respeito das pessoas em situação de rua. Isso foi acordado numa reunião do comitê e convidada a presidente da casa, ela vem representando, né, a presidente, a diretora, para conversar, dialogar com a gente a respeito das pessoas em situação de rua, dos questionamentos que esse comitê ficou, né? Nós enviamos um documento para a FAS, fazendo algumas questões, eles nos responderam, enfim, para a gente poder conversar melhor e entender esse processo. Então, isso foi combinado aqui, foi, como é que eu posso dizer, foi deliberado aqui, e também amanhã a gente convida todos, quem puder participar, do Conselho Municipal de Assistência Social, que vai ser aqui. E nós também vamos estar na pauta apresentando o comitê no Conselho Municipal de Assistência Social. Então já deixamos o convite desde agora, certo? Aninha, te convidamos para te vir aqui. Como é que fala? Valeu. Sejam bem-vindos. Amém. Podem cantar, fica à vontade. E aí, Ana? Aninha, Ok. Está representando a senhora? Cris. Não. Então, temos dois representantes da casa, Ana Paula e a Cris, que é a diretora da Proteção de Média e Complexidade. Então, assim, né, Cris e Ana, nós estamos... isso aí foi um acordo do comitê, em função das respostas que a gente tem. Nós, enquanto comitê, né, várias pessoas se manifestaram. A Peri passou uma mensagem que ela não vai conseguir vir, né, mas uma delas está doente, ela está com algumas outras questões fora. Então, nos passou aqui o motivo, enfim, ela não vai estar presente. Mas o que é importante hoje, Ana e Cris, é dialogar, né? Para a gente poder entender, para vocês poderem entender o trabalho que a gente vem executando aqui no comitê, né? Que está representado tanto pela sociedade civil como pelos órgãos governamentais, né? Alguns convidados e principalmente os nossos representantes, né? Os COP Rua, e que contamos hoje com uma participação expressiva, né? Então, é através da voz deles que o comitê funciona, ele tem seus direcionamentos e a gente busca
uma harmonização com o governo federal, governo estadual, que ainda estamos um pouco capenga de informações do governo estadual a respeito dessa temática, mas o federal nós já temos o plano nacional. Então, nossos trabalhos estão baseados em cima disso, das regulamentações, enfim. Então, na realidade, hoje é um diálogo, né, de algumas questões referentes a isso, e principalmente referente à questão da correspondência, da instalação de portão, porque a instalação de portão, ela apareceu no comitê através das reivindicações de usuários, sometia, né, e mais, nós tivemos 4. Ricardo, talvez? Ricardo? O Ricardo, Então, assim, tinha algumas pessoas questionando, enfim, deu toda uma polêmica, além dos representantes. Então, foi formalizado isso no comitê e a gente trouxe para a pauta. E, na realidade, Ana, nós estamos com uma... Ana e Cris, né? Nós estamos com algum trabalho assim, bem assinado com as legislações nacionais, enfim. O Lucas, né, tem um projeto da questão de arquitetura hostil, hoje eu acho que tá bom. Arquitetura hostil, enfim, principalmente espaços públicos. Então, na realidade, hoje é para a gente dialogar, né? Não é para cobrar, não é para a gente poder entender e vocês entenderem um pouco enquanto gestão da paz, o que isso representa. Então, mais é nesse sentido, tá? Então, sejam muito bem-vindos. Você gostaria de falar também? Oi? Bom, eu vou falar aqui porque agora já é melhor sem esse fio. Então, boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Paula Flores. Eu sou educadora social da Paz há 25 anos, né, basicamente depois que a criação, desde que a Paz foi criada. Nos meus primeiros 7 anos de trabalho, eu trabalhei com a população em situação de rua. Quando a Paz foi criada em 1996, nós nascemos para cumprir o que a Comai fazia, que era a Comissão Municipal de Amparo à Infância, que atendia a criança e adolescente, e a parte da assistência social era a Secretaria da Habitação que fazia. Então, quando nós chegamos na Paz, basicamente a Paz tinha como serviço, os programas, então, o albergue municipal, que era lá perto do fórum, aquele prédio antigo, onde tem hoje, criou o Clube da Cultura ali, né? E tinha casa de criagem, que depois virou abrigo Sol Nascente, enfim. E tinha também o programa Criança Crescente, que era um programa que tinha sido criado para abordagem de rua de crianças e adolescentes. Quando nós chegamos na fase de 1998, 99, não existia população adulta em situação de rua. Existia basicamente crianças e adolescentes, e nós não tínhamos ainda na época nem crack, nós tínhamos loló. Então, nós trabalhávamos na época, nós não tínhamos carro, a Paz tinha outra estrutura, então nós fazíamos abordagem de rua a pé, tinha um grupo de capoeira. Então, a Paz e a população em situação de rua, ela veio se transformando, né, em todos esses anos. Hoje, né, nós temos uma estrutura um pouco mais arrojada, assim, que ainda merece, né, ampliação, qualificação e tal, mas nós estamos numa situação muito melhor do que naqueles tempos, e eu acho que também diante de um cenário que é internacional, né, de ampliação da população em situação de rua, e por várias questões. Né? Tem questões de quem estuda a legislação trabalhista já dizia que lá atrás isso ia acontecer, porque as relações de trabalho foram se flexibilizando, porque não ia ter vagas de empregos formais para todo mundo nos próximos 20 anos, isso lá nos anos 90. Então, tem várias situações, tem questões de saúde mental, sim. Hoje, o público é um ponto que é muito importante ser salientado, que o público hoje da população em situação de rua é muito perfil, é muito diferente do que nós tínhamos no passado. Né? Então, tem a questão das migrações. Né? No plano Ruas Invisíveis, se vocês forem ver, por exemplo, São Paulo, metade da população de rua é de fora do país, né? A população venezuelana. Então, tem a questão das fronteiras, da migração, várias coisas que vocês sabem muito melhor do que eu.
Queria dizer assim, que no ano de 2020, né, no meio da pandemia, eu trabalhava, né, na vigilância socioassistencial, que era assessorando serviços de média complexidade. E desde então, uma das minhas recomendações na época, que nós começamos a estudar, foi a criação do comitê. E eu não vou dizer, fui eu que criei o comitê, porque a gente deu a tarefa para o pessoal do POP e eles fizeram. O que nós identificamos na época? Em 2009, quando saiu a Política Nacional para a População em Situação de Rua, lendo hoje Ruas Invisíveis, eu vi ali que dizia que os municípios deveriam aderir. Nunca veio nenhum instrumento para nós, e aí vamos falar de quem falhou, não falhou, mas nunca veio nenhum instrumento, nenhuma orientação que nós devêssemos aderir, como já aderimos formalmente para algum programa federal. Mas dizia o quê? Que a Política Nacional, o Decreto 75 criava a Política Nacional e os municípios deveriam criar os seus comitês estaduais e municipais. Então, entendo eu que nós podemos ter sido considerados como não aderentes à política, porque nós até então não tínhamos criado o comitê. E foi o que nós falamos na época de 2020, que nós discutimos, nós temos que criar o comitê. E o pessoal, né, criou, organizou. Então, eu estou dizendo isso para registrar também que a criação do comitê também foi uma demanda inicialmente trazida pela FAS. Por quê? Porque muitas das decisões, ela é uma decisão muito solitária, só o gestor, só o presidente da FAS. Primeiramente também porque a atenção da população em situação de rua, ela não é algo só da assistência social, como por muitos anos aconteceu. É POP rua, manda para FAS. É população de rua, manda para FAS. Tem muitas outras situações envolvidas aí, tem saúde, tem habitação, tem trabalho, e aí nós vamos ter que reconhecer que sim, só veio à tona depois da arguição de inconstitucionalidade que veio do Supremo Tribunal Federal da DPF, acho que 976 e 576. Por quê? Porque naquele momento que isso foi julgado, a situação da população em situação de rua, ela vai para a lógica da mesma situação do sistema penal brasileiro, que em dado momento foi julgado como um estado de coisa, que é um estado insuportável de se manter a situação do cárcere no nosso país, né? A situação dos presídios, né? As más condições de higiene, de saúde, de alimentação, porque a pessoa perder a liberdade não significa perder a dignidade. Então, os presídios, eles passam a ser estado de coisa e a população de rua, ela passa a ser estado de coisa. Tem várias discussões se o judiciário interferiu no executivo, não interferiu, tem várias pessoas, tem várias opiniões que se aliam a isso, mas enfim, está posto, e foi a partir de então que o governo federal, o estado e os municípios, olha, né, tem muita coisa para fazer. E vou dizer para vocês que nós sempre tivemos atendimento à população de rua aqui. Nós estamos dentro dos 246 cidades brasileiras que têm centro POP público. E estamos dentro dos 13 municípios do estado do Rio Grande do Sul que têm centro POP público, serviço estatal. Sempre também por uma briga nossa, enquanto servidores, de manter esse serviço enquanto um serviço estatal. Né? Então, esse é um dado que eu queria falar para vocês. Aquele espaço, né, nós respondemos aqui o ofício de vocês, o ofício da FAS 819, foi respondido no dia 4 de dezembro. Primeira coisa que nós consideramos aqui é que aquele espaço público, todo aquele complexo, ele é cedido da Secretaria da Saúde, o município era da saúde, depois passou para o médico, uma vez no passado era escola aberta, mas enfim, nós temos um termo de cessão de uso naquele espaço. Aquele espaço ele é administrado pela FAS. Lá dentro eu listei aqui para vocês os serviços que nós temos. Nós temos lá atrás um centro-dia de pessoas com deficiência, que é executado com a MAFA, que é uma organização da sociedade civil. Nós temos ali a Casa de Passagem São Francisco. Nós temos, que é executado com a Associação Amiga. Nós temos o CREAS e nós temos o Centro POP Rua. Aí eu vou me dar aqui, ao menos para responder as perguntas de vocês, né, que vieram para nós respondemos ponto a ponto. Qual é o objetivo e justificativa da instalação deste portão nas entradas e saídas do complexo?
Daí, embora, eu escrevo, né? Embora tenha gerado polêmica, a necessidade de instalação do portão se fundamenta na necessidade de regular o acesso das pessoas nos horários, fora dos horários de atendimento do serviço. E isso era uma demanda que já vinha anteriormente a 2020. Sempre os servidores, né, não achamos documentos, procuramos para ver se tinha algo escrito, algo fundamentado, não tinha, mas era uma solicitação dos serviços para gestão da FAS, que era fechar aquele espaço, em função de que várias situações que acontecem ali, principalmente à noite. E ninguém aqui está dizendo que são as pessoas de situação de rua. Aquele espaço é aberto, as pessoas entram lá, tentam arrombar, várias coisas que vocês pegarem no relatório da Guarda Municipal acontecem naquele espaço. Aí, a segunda pergunta. Caso mesmo... Podemos fazer um bate-papo também, porque assim, ó, a questão, e aí eu acho que porque o documento que a gente leu, né, a gente tem algumas questões que são pontuais, né, referente ao espaço, que eu acho que fica melhor. Assim, sim, não, eu não sabia se todo mundo tinha lido o documento, tá? Mas todo mundo leu o documento aqui. Eles têm acesso, tá? Então, o que a gente pode problematizar com as pessoas, né, que trouxeram, assim, como o comitê, assim, algumas questões que a gente torna mais objetivo, enfim, né? É que eu não sabia se todo mundo tinha lido o documento. Não, então, o que acontece ali? O portão, ele deverá ter horário para deixar e sair, né? Horário de manhã e com o fechamento do portão no último horário, depois que termina a abordagem, né? Então, se você perguntar se ia ter horário, nesse horário. Aí até tem uma pergunta que fala, né, o que se faz com as pessoas que estão naquele espaço, né, acampados, com barraca, alguma situação que possa ter acontecido ou acontece. Nós temos obrigação de convidar essas pessoas para ocupar algum espaço de acolhimento e não legitimar que as pessoas fiquem ali em situação de rua, às vezes no frio, às vezes na chuva. Então, o que acontece também? Eu ouvi várias situações nas redes e tal, que a população em situação de rua estava se sentindo, como se diz, violada, desrespeitada, porque nós pensamos em colocar, na verdade, o portão já está lá. O que acontece? Todos aqueles serviços ali, tem serviços que são 24 horas, né? Tem acesso livre de outras pessoas que vão lá, e se vocês forem pegar os relatórios da guarda que estão ali no ofício, acontecem situações à noite. Então, hoje em dia, sim, só deixa eu terminar. Então, o que nós estamos pensando assim? Hoje em dia, nós temos a responsabilidade com aquelas pessoas que estão trabalhando ali e com as pessoas que estão sendo atendidas ali. E foi uma reivindicação daquelas pessoas que trabalham ali, estavam nos serviços, tanto que o pedido de andamento do portão, você sabe que as coisas são demoradas, né? No serviço público, ele estava em andamento e no dia foi instalado, né? Tinha sido um pedido feito há tempos atrás. Então, o objetivo desse portão? É a segurança de quem trabalha ali, né? É a segurança de poder, depois do horário, quando os serviços encerram, o último horário é o serviço da abordagem de rua, nós fecharmos o portão e abrirmos, depois que se fecha o portão, as pessoas que trabalham ali vão ter o controle do portão para entrar e sair, né? A guarda vai ter o controle do portão para entrar e sair, que faz, né, o monitoramento do patrimônio público. De manhã, né, o portão vai ser abrido no horário anterior ao trabalho das pessoas, provavelmente antes que as pessoas cheguem para trabalhar, né? Isso são coisas que tem que regular. Então, é essa a questão. Nós também ficamos numa situação de entre a cruz e a espada, porque nós temos também que cuidar ali não só do patrimônio público, mas dos serviços que tem ali. E acontecem coisas, né, durante a noite, e já teve assaltos, né, a guarda já foi acionada. Então é nesse sentido assim, que se pensa no portão. Por ser um complexo nosso,
que envolve outros serviços públicos, né? A questão também da guarda, né? Isso é uma coisa que vocês têm que discutir também, né? Nós temos serviço de guarda no Centro Pop, mas também nenhum serviço público ele tem que ter um guarda na porta, tá? E com todo respeito ao colega profissional que trabalha lá, esse guarda poderia cuidar de todos os outros serviços públicos que estão ali na volta, não só do Pop. Então isso também é uma discussão que a gente teve com o governo federal, né, que até nos questionaram por que tem que ter um guarda no Pop. Não tem que ter um guarda no Pop, nós temos, né? Mas tem que ter recepcionista, aquele guarda pode cuidar do complexo também, porque ninguém aqui está dizendo que o serviço Centro Pop requer segurança primordialmente. Não, é um serviço porta aberta de acesso, né? Então, o portão ele foi instalado em função dos outros serviços e de ser um complexo público e de que nós, enquanto poder público, quando eu falo nós e a FAS, nós é que somos acionados se acontecer alguma coisa para alguma pessoa que trabalha ali, para alguma pessoa que é atendida no serviço, para próprias pessoas em situação de rua, e vocês estão na rua, vocês sabem que várias situações acontecem dentro de um complexo público. A questão da liberdade das pessoas estarem na rua, ir, vir e permanecer, ela está na Constituição. E aí, nós vamos falar, para concluir, nas grandes cidades, Caxias e outras, nós nunca vamos conseguir chegar na lógica de não ter ninguém na rua. Porque algumas pessoas vão continuar e vão permanecer na rua e merecem receber o atendimento do poder público na rua. É por isso que existe a abordagem social, é por isso que existe o consultório na rua. Então, em nenhum país, em nenhuma cidade, vai se chegar na população de rua zero. Nunca isso vai acontecer. Porque tem pessoas que têm trajetória de rua e querem permanecer na rua. E o nosso trabalho enquanto assistência social, principalmente pelo meio da abordagem, é o quê? Pautado na relação de confiança, está passando todo dia, oi, tudo bem, sair, oi, tudo bem, sair, que a pessoa, ela sente confiança quando ela sente o poder público passando. E a questão da saúde, o consultório de rua, nós, enquanto abordagem, e tem um dia que às vezes a pessoa diz, não, hoje eu quero tomar alguma atitude, algum encaminhamento. Então esse é o principal formato da abordagem social, que é estabelecer vínculo do consultório de rua com as pessoas que estão na rua. Eu estive lá em São Paulo, na Cracolândia, e assim, ó, quem for para lá, recomendo que vá, porque eu queria entender com os meus próprios olhos o que eu escuto a vida inteira, como é que era a Cracolândia. Né? Todo mundo sabe que a Cracolândia, ela circulou nos anos 90, desde os anos 90 para lá, para cá. Hoje ela está ali perto da Santa Efigênia, e quando você chega ali na entrada da Cracolândia, eu queria enxergar com os meus próprios olhos. Tem serviços para a população de rua na volta. Quando você entra ali na Cracolândia, tem o pessoal do consultório de rua de São Paulo, que eu conversei, e disse para elas, o que vocês fazem? Qual que é a média, né, das pessoas acessarem o serviço, né, tipo, de quantas pessoas vocês salvam por dia? Né? E ela disse, às vezes às vezes 2. Às vezes tem um que sai e tem um que volta. A questão da droga é uma questão de saúde pública e as pessoas têm que ser enxergadas assim. Às vezes as pessoas voltam. E aí eu disse, não, eu quero ir além da Cracolândia, eu quero atravessar a Cracolândia. Daí meu companheiro, meu namorado, disse, tem certeza? E tenho. Vamos atravessar, porque eu quero olhar aquilo, né, sentir o cheiro daquilo. E aí a gente passou. Assim, ó, quando tu passa na Cracolândia, as pessoas nem te enxergam, porque o que está rolando ali é muito forte. O crack é uma droga muito horrível e outras que estão vindo pior do que o crack, né? Então, o que eu estou dizendo para vocês, querendo dizer para vocês? Se vocês olharem as notícias, vocês vão ver que essa semana teve uma notícia em uma loja que foi assaltada na Santa Efigênia. Daí, quem foram as principais pessoas acusadas? A população de situação de rua. Só que daí teve câmeras que filmaram as pessoas. E aí mostrou o quê? As pessoas que estão ali na Cracolândia, elas não têm nem antena e cognição para ir lá, arrombar uma porta, fazer tudo aquilo. Então, também tem pessoas que se aproveitam disso
para às vezes fazer coisas que às vezes fica todo mundo, é a população de rua. Da mesma oportunidade. Então é a mesma coisa que a gente pensa aqui. Tem situações ali que nós vamos conseguir prevenir com o portão de segurança, de organização do serviço, e algumas outras não. Mas também ninguém está dizendo que, ou se disserem, não fomos nós, porque nós temos consciência que não é, mas a cidade ela está culminando, e aí vocês vão ver assim, qualquer coisa que estraga, uma porta que é quebrada, uma coisa, para nós tem que fazer manutenção, tu tem que dar todo um atendimento, às vezes tu quebra uma janela, uma coisa que vai demorar 6 meses até fazer uma licitação, até... Então, a nossa responsabilidade com os prédios públicos e com a segurança é nesse sentido, né? Então, essa foi a explicação. A cobrança vem em cima dos três aí. Boa tarde a todos, meu nome é Cleber. Para quem não me conhece, para quem me conhece também, meu nome é Cleber. 32 anos de rua, em situação de rua, 32 anos. Sou eu desde o primeiro ponto, quando era na Andrade Neves, colocaram fogo, acharam fogo, não sei se vocês lembram. Sou desde essa época. Frequentei Comai, frequentei Escola Aberta, em Caxias. Vivi minha vida inteira praticamente na rua. Nesses 42 anos que eu tenho, eu já vi de tudo, cara. Eu vi de tudo. Morte na minha frente, praça pública, paulada, né? Então, o que eu tenho para falar é o seguinte: só vamos retardar uma coisa que está acontecendo, tá? Porque tirar o pessoal dali de dentro para colocar lá fora vai prejudicar os vizinhos. Vai piorar a situação. Por quê? Porque assim, ele se sente guardado lá dentro. Eu sinto por mim, porque eu e a minha esposa, a gente viveu um tempo lá dentro, porque a nossa segurança era lá dentro. Lá na rua não tem segurança. Na frente do banco, esses dias atrás, uns 4 dias atrás, chegou um rapaz com um facão e uma faconada no outro. Abriu o rosto, abriu a orelha, então não tem segurança. Não tem segurança. Sempre por eles, o culpado não foi eles. Os caras lá de cima do morro que fizeram lá, Isso. vieram cobrar no cidade. Aí ele disse assim, vou pegar um por um, matar um por um dos mendigos. Que segurança tem na rua? Sai de lá do pobre, vem pra rua, mata o cara. Aí, culpado de quem? Entendeu? Isso que eu tenho para dizer, sabe? E outra coisa assim, porque nessa questão de mexer lá, eu acho que agora, de repente, antigamente até acontecia, mas hoje em dia já não está mais acontecendo, porque quem está lá na frente está cuidando. Quem está lá na frente hoje está fazendo o papel da guarda municipal. A verdade é essa. Muitas vezes o morador de rua não tem nenhuma oportunidade de estar lá na praia. Porque assim, quer ver? Só um pouquinho. Só para assim, concluir uma coisa, sabe? Porque eu concordo com essa questão de ter um guarda lá dentro para fazer a ronda em todos os prédios, entendeu? Porque aí se sente mais seguro, entendeu? Vai ver que o pessoal que está lá na frente não mexe. O que mexe na realidade é o que está vindo de fora, e eu sou prova disso. Estão vindo de fora, eles estão na cidade, estão vindo para bagunçar os que estão aqui, entendeu? É o que mais está acontecendo hoje em dia. Então eu tenho para dizer assim para vocês, tem que rever bem esse conceito de portão, porque eu não sei se vai dar certo mesmo. Obrigado. Muitas coisas acontecem assim, que a gente quer pegar os moradores de rua, e na verdade não é os moradores de rua. Na verdade é pessoas que vêm, às vezes, até de longe, de fora, assim, para culpar um morador de rua. E, na verdade, não... E essa já foi uma discussão na Câmara de Vereadores, que a gente veio para uma audiência que era segurança pública e morador de rua. E que a gente veio, eles vieram, enfim, até o tom da audiência veio, porque não tem dados que comprovem a questão da segurança pública com as pessoas em situação de rua. Então isso é bom deixar claro. Boa tarde. Tudo bem, Cris, Márcia, Ana? Eu quando recebemos o documento, né? Aliás, a notícia do portão, né? Eu fiquei sem entender, né? Que bom que assim tanto faz quanto o comitê, né? Nós trabalhamos juntos, né? E feliz é a cidade hoje no Brasil que tem um comitê
né, setorial, né? Porque está dizendo para a população e para o resto do Brasil, nós temos uma responsabilidade com a população em situação de rua. Porém, em questão do portão, Ana, vocês colocaram aqui objetivo e justificativa, porque o que comentou-se no comitê não precisa entender por quê, o que justifica. Então, vocês disseram aqui, olha, a instalação do portão local se fundamenta na necessidade de regular o acesso de pessoas fora dos horários de atendimento do serviço, né? E mais adiante aqui, vocês vão colocar aqui, como tu acabou de falar, a FAS respeita o direito de ir e vir. É público, aquele espaço é público. Ele é público. Ele é cedido à FAS. Eu tenho mais seguro, né? isso. Eu tenho um café da manhã. Desculpa. Nós temos um projeto chamado O Pão Nosso numa praça cedida à prefeitura. Mas não há a mínima possibilidade de você cercar uma praça. O serviço está dentro do Centro Pop, dentro da Casa São Francisco, CREAS e UIDA. Não é um espaço comum ali. Ali tu tem um espaço aberto. Então, a primeira coisa é essa que eu queria questionar, né? Se há essa questão, quando se põe o portão, eu estou restringindo, sim, o direito de alguém entrar no espaço público, mesmo que seja gerido pela paz. Tu está dizendo para mim, tu não pode entrar nos dias. Por que eu não posso? Porque houve arrombamento, houve isso. Gostaria de saber da Guarda Municipal quantas ocorrências. Houve semana retrasada, uns dias atrás, um cidadão numa rádio que colocou que na região do São Peregrino estava acontecendo saques. Eu queria perguntar para esse moço onde ele colheu essa informação. Gostaria de saber da Guarda Municipal. Eu acompanho o Centro Pop em Caxias do Sul há mais de 10 anos. Tenho um carinho por vocês, Centro Pop, pela paz. Mas temos que entender que a paz de 10 anos atrás não pode ser a mesma paz de hoje. Se tu me colocou no começo da tua exposição, o desafio hoje, que é, por exemplo, a população em situação de rua. Então, temos que pensar diferente. Vocês falam aqui que também era uma demanda de gestões passadas e tal, mas em 2019 e 2020, nós temos que entender que não havia o conceito de arquitetura hostil. Hoje temos. Então, temos que repensar, faz-se que repensar. É assistência, não é repressivo. Porque se tu me disser, se a paz me disser, desculpa, vocês, a paz me disser, se tu que está na rua não quer pré-abrigo, então esse espaço para ti não pode ser assim. Na prática é isso. O que a FAS está dizendo para o Messias é isso. Vou fechar o portão e se virem. Outra coisa que eu não consegui entender, vocês dizem aqui, houve algum diálogo com as pessoas em situação de rua sobre a instalação e funcionamento? Não, pois essa tomada de decisão independe de tratativas. Como é que eu vou fazer? Vou colocar uma situação degradante a apartados. A palavra apartheid é isso, é apartado. E a paz estará apartando as pessoas em situação de rua daquele espaço que é público. Novamente repito, ela pode ser gerida pela paz, mas a paz não tem o direito de trancar, de fechar. A paz tem o direito de zelar pela segurança do prédio Pop Rua, da Casa de São Francisco, do qual eu sou voluntário, amo aquele lugar também.
mas não porque independe de tratativas. Gente, isso há 10 anos atrás, 5, até caberia. Hoje, tu falou Cracolândia, eu venho de São Paulo. Eu vi a Cracolândia de um jeito e vi de outro. Né? Morei a Zona Sul, Santo Amaro. A região de Santo Amaro tem uma população de 1.200.000, se eu não me engano. 2 vezes quase mais que, 2 vezes um pouquinho que Caxias do Sul. E eu trabalhei exaustivamente com a população em situação de rua nessa área. Cracolândia, tu teve uma Cracolândia hoje, há 10 anos, quando eu estava por lá, tu tinha outra. E hoje o pensamento, né, que eu acho que nós temos, enquanto comitê, enquanto faz, é andar para frente. Esta exigência do portão, ela se dá antes do conceito da arquitetura hostil. Imagine, Banco do Brasil colocar uma grade bem grande lá e dizer: não quero mais vocês dormindo aqui. E o portão não, por quê? Porque assim, ó, uma coisa que... Deixa eu só concluir, Marcelo. Aí vem, e com as equipes de serviço do local? Também não. No consultor COP, no consultor Casa São Francisco, nós estamos como a Márcia falou, nós estamos no diálogo, na era do diálogo, né? Nós precisamos aprender. A gestão pública precisa aprender ou reaprender, não sei, a dialogar. Eu sei que a Paz tem um monte de projetos e como é que eu posso dizer, coisas a fazer, tem um monte, vocês cuidam de tudo na cidade de Caxias, né? Mas é importantíssimo saber que a FAS precisa modernizar o olhar. Por quê? Porque, ao meu ver, esse portão, olha, esse portão trará muito mais trabalho para vocês do que o que supostamente seria cuidar. Não entendi, por isso pergunto, né, essa questão. Então, tudo que vocês me falaram, não consultaram a população de rua, não consultou o centro pobre, não consultou isso, não, é porque nós temos... mas, gente, isso é um diálogo. E aí, eu, como perguntaria para aquele cidadão lá da rádio, também, não sei se já foram atrás aí para saber, gostaria de saber da brigada, gostaria de saber da Guarda Municipal, quais ocorrências, porque desde que o Centro Pop estava ali nos pavilhões durante a pandemia, que eu estava lá com o Centro Pop, depois veio aqui para aquele complexo ali, olha, dentro daquele espaço tu soube que teve, aconteceu de tudo ali dentro. Eu lembro de lá. Só que assim, nós precisamos lembrar também que a população em situação de apartamento também dá trabalho. A população em situação de casa também dá trabalho. E por que só essa questão? Ninguém se preocupa que a pessoa em situação de apartamento desça lá embaixo numa praça e sente e desfrute. Aí é meu questionamento. O espaço é público. A gerência é da paz. Mas se formos pensar assim, cada um vai botar um portão, uma parede, qualquer coisa, e isso entra como arquitetura hostil, porque no momento que impede, que inibe, que proíbe, que aparta essa população para acessar uma área pública, ela é sim considerada arquitetura hostil. Vai dizer que o morador de rua não tem direito de acessar uma praça pública. Quando tiver oportunidade, tem só para a gente fazer. Boa tarde, então, a todas. Ana, eu te conheço a história, então, de forma alguma, isso que eu vou falar tem a ver contigo, assim, né? Eu acho que hoje aqui tu está representando a fase, e, enfim. Mas eu fico um pouco preocupada com esse debate,
E toda vez que a gente reúne o comitê, eu vou sempre falar isso. O ano passado, o prefeito nos chamou para uma reunião extraordinária no gabinete. Acho que era agosto, meio ali no inverno, nem isso. E eu fiquei muito chocada com a fala dele, porque o que ele colocou para nós? Que fazia um apelo para que não se desse nem alimento, nem comida para as pessoas moradoras de rua, esse é o termo usado, né? Porque isso evitaria que as pessoas ficassem na rua. Bom, daí eu até não sei exatamente os dados corretos, mas há uns 15 dias eu andei visitando as 3 casas de passagem e, se eu não me engano, soma 110 vagas entre as 3. E nós sabemos que hoje deve chegar perto de 1.000, se não passou, as pessoas em situação de rua. Então, primeiro lugar, tu dizer assim, num documento, por exemplo, que as pessoas que estão ali vão ser convidadas a ir para uma dessas casas, não sei nem se tem vaga, porque não, as 3 casas que eu fui, era ali, acho que na segunda semana ou terceira semana de janeiro, estavam lotada e precisava de muito mais. Vários outros problemas. Segundo, eu nem vou fazer uma discussão do ponto de vista legal, Messias, que embora tenha essa lei federal já da proibição da arquitetura hostil, se não é, se é possível ou não. Mas do ponto de vista da política da sociedade, eu acho muito ruim o símbolo desse portão, entende? Porque é um símbolo. Numa época que o governo federal está se esforçando para ter uma política, o governo municipal, aqui nós trabalhamos um ano no comitê elaborando, tu fazer assim simbolicamente um portão bem naquele lugar. Aqui na Câmara, aqui não tem portão. E as escolas seguidamente são arrombadas. Roda o computador, o vereador Lucas é professor, né? Vira e mexe, tem arrombamento, escolas, não tem. Tem escolas que não tem uma cerca adequada, o muro está quebrado e não arrumam, sabe? Então aí tu prioriza um portão naquele espaço. Tem questões, o prefeito também numa outra reunião, ele colocou uma coisa que eu acho que se falou dos apartamentos, ele vinculou as pessoas em situação de rua com uma questão de segurança pública. Esqueceu da educação, da saúde, da cultura, da habitação. Educação como? Se não tem EJA, por exemplo. Não tem escolas, não tem EJA. Tu vai oferecer educação como? Ele vinculou uma questão de segurança pública, ele falou com todas as letras. E eu não estou pessoalizando no prefeito, eu estou pessoalizando na visão deste governo municipal, que é o que ele representa nesse momento, que ele é o prefeito de todos nós. E aí ele falou, ele vinculou a violência até a prostituição. A maioria estava aqui, viu, até a prostituição, como se isso fosse um problema da população que está na rua. Violência, quando aquelas pessoas também podem, algumas, cometer algumas agressões, mas algumas serem vítimas disso, inclusive, né? Então, eu fico muito preocupada exatamente com isso. Com esse símbolo que significa, neste momento, uma exclusão daquelas pessoas que, de certa forma, como foi colocado aqui, ela se sentiu mais protegida naquele espaço e nós também entendemos assim, o comitê fez esse debate a tempo desse portão, que aquele portão, ele vai mostrar que aquelas pessoas talvez fossem uma ameaça àquele espaço. E pelas próprias pessoas que foram ouvidas em vários momentos, aquele espaço era mais uma proteção do que alguma ameaça. Então eu acho que esse símbolo nós precisamos discutir, esse com um símbolo ruim para uma sociedade, para uma discussão aqui desse próprio comitê que quer tratar quem furtou, ameaçou, violentou, vai ter que ser punido, seja pessoa em situação de rua, seja ou não. Mas é isso. Tem usuário de drogas, de tudo que é coisa, no Parque do Sol. No meu prédio, que não é um prédio dos melhores da cidade, mas também não é um dos melhores, as pessoas fazem a maior bagunça naquele lixo, que tem os contêineres na própria garagem. É uma bagunça. Então, essa sujeira, essas coisas, não é só a população em situação de rua. E, para mim, esse portão é muito mais do que o portão, assim, um símbolo do que vai de encontro ou contra a nossa. Muito obrigada.
Obrigado, boa tarde a todos e a todas, as gurias do Pé de Rua, colegas da Paz. Eu sou o Lucas Carenhato, sou vereador. Junto com a vereadora Rose, nós compomos então o comitê, né, representando essa casa. Temos o colega Alberto Meneguzzi, também vereador. Uma pena, né, que nós somos só em três vereadores numa discussão que não é especificamente nessa casa do comitê, mas fisicamente está acontecendo aqui hoje e é tão importante. Então, até porque eu ouço e vejo alguns colegas que abordam esse tema de forma aquilo que a gente chamaria, vereadora Rose, na sociologia de eugenismo, né? E alguns colegas nossos aqui, ou que pretendem vir para essa casa, fazem vídeo nas redes sociais, fazendo, eu ia dizer abordagem, né? Mas abordagem é algo legal, fazendo uma ação ilegal, violenta e criminosa com pessoas em situação de rua. Isso acontece em Caxias. Pessoas que querem entrar aqui e que ganham vários likes, inclusive, né? Então, é uma denúncia e a gente já comunicou isso ao Ministério Público, às autoridades policiais, né? Que muitas pessoas da nossa sociedade têm a compreensão de que pobre é um problema, para a gente ser bem objetivo. Eu sou morador do bairro Planalto, sempre gosto de falar isso. Lá no Planalto nós tínhamos um morador em situação de rua, o André, conhecido como Porco, e ele saiu dessa situação. Então também para mim é um momento muito feliz, porque a gente ficou com o André 20 anos lá no bairro, sendo cuidado pelas pessoas. E a gente vê, agora ele saiu dessa situação. Então eu fico feliz ao trazer esse relato e estou dizendo que, né, a gente se deparou, conviveu, sabe dos limites, das dificuldades. Mas esse discurso de que tudo que é ruim é relacionado aos pobres, e quanto mais pobre, mais criminoso é o que pega na nossa sociedade. Inclusive por algumas pessoas que se elegem nesse lado do passo ou do outro lado ali, que tem uma visão eugenista. E as pessoas fazem uma política dessa forma, sabe? Eu já tive várias reuniões, já ouvi várias coisas e já me deparei com mais. Inclusive, a Márcia comentou, eu tenho um projeto de lei, esse projeto de lei, você vai me estar acompanhando. O padre Júlio Lancelotti, os setores políticos tentaram fazer uma CPI, uma espetacularização em cima da figura do padre, que então só cuida, né, setores que são descuidados pelo poder público. E o meu projeto de lei se inspira nele. E está aí, está com um parecer favorável, que trata de arquitetura hostil nos espaços públicos, não nos privados, nos espaços públicos. E ao acompanhar essa discussão, eu estou chegando no comitê agora, por mais que esse seja um tema importante para mim, tenho estudado, tenho me debruçado sobre esse, e vocês sabem que a minha formação é cristã católica, eu fui seminarista, tive uma formação, vereador Alberto. E uma coisa que me incomoda muito nas nossas igrejas, apesar de hoje não ser um católico praticante, não professar mais esse credo religioso, mas eu vejo que várias igrejas católicas da nossa cidade passaram por um processo de cercamento. Algumas, inclusive, a igreja luterana, aqui ao lado do Parque dos Macaquinhos, tem arquitetura hostil. Vejam, uma igreja cristã, embaixo da igreja tem. Mas aqui nós estamos na Câmara, não nos cabe, eu posso não gostar, como alguém de formação cristã, como alguém que se inspira muito e respeita demais a trajetória, né, de Jesus Cristo, livro sagrado dos cristãos, a Bíblia, mas fico questionando isso. E acho que esses valores, eles acabam, às vezes, eles são da sociedade, e eles acabam inspirando algumas decisões que são tomadas por parte do poder público. Quando eu falei desse meu projeto, esse projeto está rodando na casa e ficou esquecido. E eu sei que tem gente aí querendo ganhar like em cima desse meu projeto. Volto a dizer, é um projeto que trata sobre arquitetura hostil em espaços públicos, não nos privados. E aí eu acho que o projeto tem uma provocação
Porque é mais fácil para o poder público ir lá embaixo do campo dos bugres e botar uns cucurutos lá, né? Porque do contrário vai ter gente dormindo lá. Enquanto tiver morador em situação de rua, penso que alguma questão da política pública está falhando, seja da geração de emprego e renda, da recolocação dessas pessoas no mercado de trabalho, da saúde mental, etc, que os colegas sabem tão bem. Então, eu acho, e vou ao encontro da fala da vereadora Rose, o símbolo fica muito ruim. Tenho conversado com várias dessas pessoas e a falta de uma ocupação, né? Ou seja, porque parece bem mais do que a saúde, bem mais que as questões de higiene e as questões de alimentação, é dar uma utilidade concatenada com a saúde pública, com outras áreas. E aí simplesmente ter essa atitude, me parece que ela facilita, do ponto de vista dessas justificativas, talvez, da segurança, mas ela incomoda, e a mim, como parlamentar e nesse momento como membro titular do comitê, eu fico pensando que, não sendo uma decisão coletiva, está posto na resposta do pedido de informação, que é cumpra-se, né? Ou seja, é uma decisão da gestão, e a gestão pode fazer isso e responde por aquilo que decide. Então, quer dizer que me preocupa, acho muito complicado, né? A fala de alguns de vocês aí dessa questão da segurança em relação à cidade, né? De vocês não se sentirem seguros, né? Acho que é uma questão que bate forte. E, por fim, o governo atual, a gestão municipal do governo Adiló, aqui fala um vereador que é de oposição e que não tem problema de dialogar, de apontar aquilo que é bom, mas acho que se caracteriza por tomar decisões dizendo que tem diálogo, quando na verdade não tem. E se não tem diálogo para tomar decisão, tem que assumir. Então nós tomamos a decisão porque queremos fazer assim e cumpra-se. Só que aí vai contar crítica e os problemas oriundos dessa decisão. Não queria me alongar, mas é isso. E por fim, nós estamos avaliando a colocação do projeto nosso da arquitetura hostil na pauta e vamos dialogar, vamos conversar com vocês também, porque eu sei que vai ser um debate longo nessa casa. Obrigado. Tem diálogo e a boa tarde a todos e a todas, boa tarde a vocês, colegas. Eu me associo muito à fala da vereadora Rose, também ao vereador Lucas Carinhato. Meu nome é Alberto Meneguzzi, também estou vereador. Meu partido é o PSB, é um partido que está na base do governo, mas não é por isso que eu não tenho opinião a respeito das coisas que eu acompanho aqui a respeito dos moradores em situação de rua. Sou conselheiro também local de saúde da região ali do Centenário. Hoje eu sou usuário, por estar vereador, e tenho sempre o maior interesse nesse assunto. O interesse de aprender, quando venho nessas reuniões, mais ouço do que falo, mas também com a prerrogativa de vereador posso falar algumas situações que corroboram com aquilo que o vereador Lucas citou há pouco aqui. Hoje nós temos, eu não vou me estender, na Câmara de Vereadores uma grande maioria de parlamentares que tem exatamente essa opinião que o vereador Lucas falou, que é a visão eugenista, isso, né, vereador Lucas? De limpeza das ruas, de tirar morador de rua, de botar dentro de um carro e mandar embora. É isso que a gente ouve. E quando um de nós, tanto eu quanto o Lucas, nós já fomos vítimas disso, falamos, como eu comentei no dia de uma sessão da Câmara de Vereadores, de que parte dos comerciantes do bairro de Lourdes, quando o restaurante popular estava lá, parte dos comerciantes ficaram indignados com um pouco de sujeira que as pessoas que ocupavam o restaurante e fizeram uma mobilização e retiraram o restaurante de lá por força do poder econômico e botaram num lugar insalubre que não pode estar no restaurante popular. Nós somos vítimas de um vídeo completamente fora do contexto de um vereador que quer ser candidato a prefeito agora, disparado para milhares de pessoas, onde completamente fora do contexto eu e o vereador Lucas
fomos colocados como contra o comércio. Contra o comércio. E eu, justamente, tenho parentes comerciantes. Então, a gente vive esse dilema aqui na Câmara de Vereadores. E nós vivemos esse dilema nesse governo. Esse governo é um governo que não gosta de pobres. Não gosta de pobres. Não gosta de venezuelanos aqui. Não gosta de colombianos aqui. Não gosta de paraenses aqui. Não gosta de ninguém aqui. Se pudesse, era a italianidade só. É isso que esse governo faz. Eu não estou falando da face em si, mas eu vou dar alguns exemplos. Que fogem um pouquinho aqui, mas é bom que todo mundo saiba. Pedi, demandado por duas casas, a Associação Jesus Senhor e Projeto Mão Amiga, que me demandaram, eu fui intermediador, há 6 meses, isenção de IPTU para as casas lares. São um conjunto de 15 casas lares que trabalham com crianças em situação de vulnerabilidade, que vocês conhecem. Há 6 meses nós tivemos já 4 ou 5 reuniões que envolveram o prefeito, a cúpula da prefeitura, o procurador do município, o procurador da FAS, e se chegou à conclusão, numa última reunião, de que não podia haver, né, como é que chama a receita? Renúncia de receita. Então, o projeto de isenção de IPTU para isso, que era uma merreca para as casas lares, mas que elas precisavam nem pensar. Qual é a outra alternativa? A FAS, Ana, ficou de estudar isso em outubro. E de nos dar uma resposta de que maneira elas poderiam acrescentar de uma outra maneira. Ah, não dá o IPTU? Então vamos fazer de uma outra maneira para ajudar as casas lares. Nós estamos em fevereiro, eu não recebi resposta. Mandei um recado para a presidente da FAS ontem à noite, eu sou CC e ela é servidora pública também, e se for à meia-noite, ou se for às 9, ou se for às 2, eu responderia. Ela me mandou um recado dizendo assim, se tiver alguma dúvida, ligue para o plantão. Se a presidente da FAS trata um vereador assim, imagina como é que ela trata as políticas sociais do município. Daí eu disse, eu te ligo amanhã. E outra, no final do ano nós tivemos aqui um calhamaço de projetos para a gente votar em cima da hora, e vários projetos foram do quê? Isenção de impostos. E, pasmem, um deles, isenção de IPTU para um grande empreendimento de Anarec. Evidentemente que eu, vereador Lucas, vereadora Rose e outros, pensando no turismo, pensando nas crianças, pensando na economia da cidade, votamos a favor. Então, quer dizer, como é para pobre, como é para casas lares, como é para moradores em situação de rua, não pode renunciar à receita. Mas quando é para rico, para grandes empreendimentos, pode. Então, a lei para esse governo tem 2. Não se sabe qual é a lei. Para um é uma coisa e para outro é outra coisa. E para finalizar, eu acho que assim eu fujo um pouco do assunto, mas tem a ver com os moradores em situação da rua. É uma coisa assim terrível ter acontecido, é uma luta de 1 ano, que é o consultório na rua. Nós estamos há 1 ano falando sobre consultório na rua, né? 1 ano antes mesmo de eu reassumir aqui como vereador em junho do ano passado, como conselheiro, tivemos uma reunião com o prefeito, secretária, número 2 da secretária, o guarda, todo mundo estava lá, o presidente da Câmara, vereadores, vereador Lucas, e ficou acertado o seguinte, que a pior das vans do SAMU seria melhor do que a van que hoje é o consultório na rua. E já deu perda total 4 ou 5 vezes. Aliás, eu acompanhei numa ocasião essa van até o bairro Cruzeiro e vi que ela não tinha condição nenhuma, colocando em risco a vida dos servidores e dos usuários. E pasmem, nós estamos em fevereiro e a secretária da Saúde, que aliás não deveria ter ficado, deveria ter saído, já deveria ter sido demitida, por outros tantos motivos, e por essa relação que também ela tem com a questão dos pobres, né? Não deu ainda uma solução para o consultório na rua. Volta e meia tem uma van, volta e meia tem um carrinho desse tamanho, volta e meia tem uma van, caindo aos pedaços, volta e meia tem um carrinho desse tamanho, e assim vai. E aliás, outra denúncia aqui eu encerro, tá? Eu encerro. Existe perseguição contra servidores que acionam vereadores. Servidores que acionam vereadores para denunciar essas situações. Porque quando um servidor aciona um vereador, ele não aciona um vereador para criar tumulto.
para criar coisa contra um prefeito. Ele aciona um vereador porque as condições que ele tem chegam num limite e eles não conseguem mais. Mas é para melhorar um serviço. É para melhorar um serviço. Sempre quando eu fui demandado por um servidor, foi para que esse serviço melhorasse. E nós somos porta-vozes de quem nos aciona. Agora, se a gente vem aqui na tribuna e fala, se eu faço um vídeo na frente da UBS e uma emissora de rádio quer saber, olha, esse vídeo eu vou fazer uma entrevista contigo. O servidor vai ser o culpado por isso? Ou dizer, cala tua boca e não fala mais com nenhum vereador? Porque é um cala-te-boca que estão dando, vereador Lucas, em servidores? Isso é muito sério. Isso é assédio moral. Então nós estamos ainda esperando uma resposta desse governo há mais de um ano sobre o consultório na rua. É isso que eu queria dizer e vou continuar enquanto estiver aqui como vereador fazendo esse papel de cobrança. A mim, ninguém faz assédio moral. Nem o prefeito, nem seu João Moes, nem essa péssima secretária da Saúde. A mim ninguém faz. E quando eu sair daqui, eu sou usuário, sou cidadão e sou conselheiro. E vou continuar fazendo as cobranças que tiver que fazer. Obrigado. Acho que é extremamente importante, né, poder ouvir a todos, né, o senhor que é conselheiro de saúde também está enquanto vereador, trazendo outras questões. Nós temos aqui representado no comitê os CAPs, né, e o consultório na rua, justamente porque trata, né, do comitê para as pessoas em situação de rua. A nossa proposta, que vocês também tiveram acesso ontem na entrega, a gente fez a entrega ontem na Câmara de Vereadores do plano, que é o plano preliminar, que prevê todas essas ações, né? E assim, e lá está colocada a questão da ampliação, das melhores condições, enfim. Também vivemos, porque é contraditório, né? A nossa sociedade ela é contraditória, enfim. Mas foi esse governo, né, que viabilizou também para nós o decreto do comitê. Que a Ana fala de lutas e tal, mas ele aparece, né? A TERI não está aí, a TERI tem um histórico, nas conferências municipais de assistência social, na saúde, também saiu a necessidade desse comitê. Talvez o prefeito não soubesse a repercussão disso, né? Naquela assinatura. Ele não conhece o que é um consultório na rua. Não, mas eu estou falando do comitê, né? O comitê ele não conhece o que é um consultório. Isso, mas assim, da importância do consultório e que tem toda a importância. Assim, quem trabalha com pessoas em situação de rua, o comitê, os CAPs, Centro Pop, segunda-feira, né? Segunda-feira nós estávamos de tarde lá no Pop, lá na frente tinha o pessoal dentista atendendo. E quanto que isso, né? E quanto que isso impacta no dia a dia, na vida do acesso para trabalho, para outras coisas. O consultório na rua, ele vai todas as segundas-feiras no Centro Pop Rua, todas as segundas, né? Então nós já deixamos até uma salinha, eles atendem às vezes na ambulância, às vezes vacina, alguma coisa a gente propõe ali, e é um trabalho muito articulado. Tem um passando mal, aí já sai para o consultório na rua, enfim, então assim, é articulado. Então nós conseguimos construir também, através do comitê, muitas questões importantes na cultura e tal, nas propostas. A gente tem que materializar isso. Agora, é importante, né? Importante isso. Importante a presença da Ana, da Cris, assim, quando faz, para poder nos ouvir, que é isso que a gente quer, Ana. E não se sinta, né, no sentido de dar essas respostas. A gente está colocando as ideias e aquilo que, enquanto comitê, a gente defende. Só gostaria de fazer uma observação, que sim, o Centro Pop tem vigilante. Isso é uma das coisas que a gente, né, banca e é necessária. Por quê? Porque nós temos acesso diários pela manhã de 86, às vezes 104 pessoas no turno da manhã. E qualquer coisa, se está tudo tranquilo, a gente não está tendo muitas como é que eu posso dizer, intercorrências, enfim. Mas quando dá uma intercorrência, nós precisamos de alguém lá. E aí não é os usuários. Por exemplo, teve uma menina que ela, né, tem algumas questões, ela queria determinada coisa que ela não ia ter acesso, que era o vale alimentação, que está na rua, a gente conhece e tal, não sei. Ela ficou muito brava e eu cobrei ela para sair, porque ela estava sendo desrespeitosa e tal.
ela pegou, se agarrou. Aí eu chamei o vigilante e disse assim, ó, acompanha, né? Ela está saindo, vai ser suspeita. E nisso, ela cascou-lhe no vigilante. E o vigilante era enorme e foram, né, para segurar ela, para conter ela. Arrancou, né, o bebedor, ela tentou quebrar a janela, ela arrancou o mural e tal, e ele teve muita dificuldade até o SAMU chegar e mais a guarda municipal. Então, assim, lá assim, tá tudo muito calmo, tá tudo muito bem, mas a gente precisa, assim, de vigilante naquele espaço e pela história. Recepcionista, nós estamos pontuando isso, e vamos pontuar isso tanto no estado quanto a nível federal. Recepcionista, não tem que ter recepcionista em centro pop. Nós temos que ter educador lá para acolher, para fazer uma acolhida diferente. Recepcionista que entrar, que faz um cargo administrativo, vai entrar de laudo e nunca mais vai atender gente, como a gente tem vários, né? Não pode ver gente depois. Então, assim, nós precisamos que o comitê tenha esse papel. O comitê esse, nós estamos muito bem, né? A Ana falou, do centro, enquanto centro pop, enquanto assistência, mas enquanto comitê, nós somos o único do Rio Grande do Sul, da região sul, né? Poucos do país, eu acredito. Então, assim, essas discussões, elas estão valendo. O prefeito, nós já tivemos vários, né? vários encontros com ele, mas no último, quando a gente entregou a proposta preliminar, ele estava mais contido, né? Então, assim, não adianta dizer para a população fazer campanha que não pode dar comida se nós não temos um restaurante popular, se nós não temos condições dignas, né, de café da manhã. Quem é que dá no domingo de manhã? Né? Assim, com Messias, grupo, enfim, cachorro quente na praça, quem dá? É um empresário. Porque senão nós temos insegurança alimentar. Então, nós estamos fazendo, enquanto comitê, vários movimentos. E acho que isso é muito importante, né? Na cultura, tentamos colocar, enfim, agregar eles, os malabares, para participar do desfile, né? Da festa da uva. No entanto, eles foram para a praia, né? Então, nós conseguimos a inscrição de vamos para a praia, Jesus. Aí a gente diz, não, vamos para a praia, mas volta, né? Mas volta, né? Então, assim, é um movimento diferente. Por outro lado, né, nós também temos situações, ontem na entrega tinha a corte da festa da uva, né? Falou depois de nós também fomos fazer uma foto, né? Um contraditório, né? Com a corte. Por quê? Porque também nós estamos sendo pressionados, olhados para os pontos turísticos, embaixo do viaduto, enfim. Mas também, através do comitê das discussões do trabalho, que também faz, né? Com relação aos diretores, enfim, com relação às outras secretarias e a gente no dia a dia, que não, só vai ser ações se está articulado. Então, isso é uma conquista, né? Só vai ter ações se está articulado com a guarda, enfim, né? Então, acho que isso é construção diária. E, na realidade, assim, o que a gente gostaria é que levasse esses apontamentos, né? Esses apontamentos para poder rever, enfim. Por quê? Lá na frente, nós passamos semanas sem ninguém, atualmente, né? Estamos com enxame de abelha lá também, né? De vez em quando tem problema também, mas não é só em função do enxame de abelha. Então, nós temos essas coisas assim. A Rita aqui da CDL, né? Nós temos uma parceria muito grande entre abordagem, né? Enfim, CDL e agora enquanto comitê. O olhar da CDL e dos lojistas em relação a isso. Como é que eu vou dizer para o lojista? Não, porque né? A gente vai lá e não pode ficar, né? E nos nossos espaços não pode ficar. Entendemos, de uma certa forma, a preocupação, mas é 2019 e o COP nem estava lá, né? É uma demanda tão antiga que nós nem estávamos lá. Os gerentes de lá, não sei, acredito que não sintam essa necessidade, né, da população. Temos um problema com os nossos vizinhos, né? Qualquer coisa, enfim, eles acionam a gente, mas fechar o portão é o que eles disseram.
Vai ficar o pessoal dormindo na casa, vão fazer barulho, vão acordar, porque eu posso chegar lá às 4 da manhã, às 2, às 3, posso ficar lá a noite inteira, né? Às 6 da manhã, eles não vão chegar às 8. Tem dias que eu chego às 7 e pouquinho, já está cheio, segunda-feira. Segunda-feira é a loucura, né? Total. Então, isso é importante, sabe, de poder levar não só a voz enquanto POP, enquanto serviço, mas do comitê, né, dessa luta. Porque também no plano preliminar, nós estamos prevendo a questão da arquitetura hostil. E seria muito, muito dolorido, agora falando enquanto assistência, como representante deste comitê, de nós termos, né, um serviço que vai abarcar uma secretaria, uma fundação que nós também estamos representando, né? Então, é maior do que isso, é maior do que a gente aqui enquanto comitê. Mas, se a gente der margem para isso, como é que nós vamos aprovar? Né? Está lá do padre Lancelotti, a lei também tem que estar prevista. Daqui a pouco a gente pode rever nas propostas da Câmara, que eu não me lembro, mas eu acho que a gente já colocou alguma coisa nesse sentido para colocar, porque é do plano municipal. Tá? Então, Ana. Deixa eu só fazer um encerramento aqui, acho que fazer alguma proposição. Queria dizer que eu também fui lá, visitei o padre Lancelotti, não sou nem católica, mas ele é um padre que me representa. E vi o trabalho dele, assim, de formiguinha, né? Então, acho que ele representa vários de nós, né? E eu queria só dizer uma coisa, assim, né? Nós, enquanto servidores da FASE, como a Rose falou, conhece minha história, né? Eu tenho 25 anos dentro dessa casa, né? A minha bandeira de defesa é a Fundação de Assistência Social, independente de governo algum. Tenho as minhas preferências, tenho os meus apoios, mas depois que encerra a eleição, nós, servidores, temos que trabalhar, independente de quem assumir, sempre tentando garantir a continuidade das coisas. Às vezes as coisas são depredadas, às vezes troca o governo, as coisas nós temos que lutar para manter. Nós, enquanto servidores, a FAS, ela paga 2 milhões e 500, nós temos um orçamento de 100 milhões. Com muita luta desde que a FAS nasceu para ter 100 milhões de orçamento. 2 milhões e 500 mil do orçamento da FAS é manutenção do centro POP. Né? A manutenção, para vocês terem uma ideia, 1/3 do nosso orçamento da FAS, em torno de 33 milhões, é para manutenção das parcerias. E aqui eu trago para vocês o dado, que eu acho bem legal nós reforçarmos aqui, o dado que nós gastamos, além dos 2 milhões e 500 mil de manutenção do centro POP, nós gastamos 3 milhões e 333 para manutenção das casas de passagem. Recentemente, nós estivemos na Assembleia do CMAS, dia 14 de 9 de setembro, e recentemente, a partir de 1º de janeiro de 2023, a FAS fez um esforço enorme para manter o antigo residencial Santa Dulce, que passa a se chamar Programa Paz Rua. Eu expliquei isso ontem. Por quê? Porque o programa, Projeto Dulce Cidadania, Residencial Santa Dulce, ele foi uma ação do governo do estado, em parceria com a Associação Mão Amiga, que nós não ficamos sabendo. Nem a FAS, nem o Conselho de Assistência. Na festa da uva do ano, a última festa da uva, nós fomos convidados para uma reunião onde nós fomos avisados que havia terminado a parceria e que o serviço ia fechar. E os 248 mil que se usava para manter o serviço não tinha mais como se manter. Então aquelas pessoas que estavam trabalhando lá ficavam sem emprego, o serviço fechava e nós fizemos um orçamento imediatamente de ir até, na época, o presidente era Catiane, ir até o prefeito e dizer, olha, nós estamos aqui com o serviço para manter. Eram 248 mil na época. Renovamos por um ano de projeto Dulce Cidadania, com um ano residencial Dulce Cidadania. Fizemos uma dispensa de licitação, uma dispensa e uma... Me faltou o nome desse amigo. É uma dispensa. Fizemos 2 procedimentos para renovar aquilo ali. Só que a partir de janeiro, nós não podíamos mais renovar, nós tínhamos que encaixar isso na política pública da população em situação de rua. Então, a minha equipe, Diretoria de Gestão do SUAS, que é um órgão técnico,
elaborou então um edital para dar andamento naquele espaço físico do Paz Rua, que a partir de 1º de janeiro segue com sua vigência hoje com 547 mil. E eu estou dizendo isso para vocês, concordo com todas as inconsistências, eu estudo a área da população em situação de rua, já estudei a lei, né, da arquitetura hostil, e eu recomendo que quando forem fazer esse estudo, e aí concordo com o que tu disseste, nós não estamos eu não estou aqui, eu enquanto servidora, eu assino um ofício junto com a presidente da FAS se eu quiser. E eu quis assinar esse, porque eu tinha as respostas, porque uma das coisas que nós temos que ver é assim, a Câmara de Vereadores não tem cerca, é aberta, mas o prédio da Câmara de Vereadores é fechado de noite, ninguém entra aqui. O prédio da Prefeitura é fechado, ninguém entra aqui. Um outro serviço público é fechado. Bom, se não for 24 horas, urgência e emergência, ele é fechado. Então, eu recomendo que vocês, então, enquanto comitê, consigam articular, porque qual que é a questão do espaço físico lá, e que daí nos pega a questão da segurança do espaço? O Centro Pop Rua, ele não está num espaço onde tem só o Centro Pop Rua. Tem outros serviços públicos, é um complexo de serviços públicos. Então, eu não posso comparar esse espaço com uma praça, né? Porque ele é um complexo de serviços públicos com hora para fechar e hora para abrir. Então, eu recomendo, e não tenho problema nenhum aqui de vir, eu estou aqui me representando enquanto FAS, estou representando a presidente da FAS, sim. E aí, quanto à questão da isenção de impostos, isso não chegou na minha equipe para eu responder, porque eu não deixo nunca ninguém sem resposta. Eu respondo todos os e-mails e todos os ofícios que vierem para a minha equipe, eu respondo. Isso não chegou na minha equipe. Mas a FAS, ela não tem poder de deliberar sobre a isenção de impostos. Isso é uma política tributária. Quando esse assunto eu ouvi que tinha chegado na FAS, o que eu disse? Olha, isso tem que ir para a secretaria que gere a política tributária. E quanto às parcerias, o que nós podemos fazer? Quando nós firmamos a parceria com as organizações da sociedade civil, o que pode ser feito, e que sempre recomendamos, por que é uma parceria? Nós repassamos o dinheiro para uma organização da sociedade civil executar um serviço público. Quando ela firma contratos de locação para instalação de casa-lar ou qualquer outro serviço, diz a lei do inquilinato que você pode negociar. Pela lei do inquilinato, o IPTU é um ônus do proprietário. Eu pago o meu apartamento porque eu assinei lá o contrato que eu concordava em pagar, mas seria do proprietário. Então, o que nós orientamos? Sempre procurem negociar a isenção de não pagar, que o proprietário pague o imposto nos contratos de aluguel. Os mais recentes até têm acontecido, mas os mais antigos não aconteceram. Só que no dinheiro público que sai do orçamento da FAS, por lei, ele não pode ter previsão de pagar IPTU, porque é pagar dinheiro público com dinheiro público. Então, essa é uma demanda que nós, enquanto FAS, nós podemos participar, mas nós não temos poder deliberatório. Isso é, sim, uma isenção, tem que querer, concordo com o que o vereador disse, tem que querer dar a isenção de receita para A, para B, para C ou para D. Então, o que eu penso, assim, nós não temos problema nenhum, falo aqui enquanto representante da presidente da FAS, sim, eu estou querendo representar ela, e vou dizer no momento, assim, que eu estou há 25 anos na FAS, sempre respeitando todo mundo que passou enquanto gestor, nem sempre eu fui diretora, muitas vezes eu estava trabalhando no serviço, mas eu sou uma diretora técnica que eu tenho que reconhecer, como a Rose falou, o decreto do Pop Rua, quando começou a discussão do decreto, nós participamos, inclusive, da elaboração da minuta, e passou, e foi aprovado o decreto nessa gestão. A presidente da FAS, ela sempre tem nos dito, e como ela nos diz, é uma combinação que ela tem no prefeito. O que não for nosso, nós temos que chamar as outras secretarias. E nós temos feito isso, porque a FAS, historicamente, desde que eu estou aqui, faz tudo. Faz habitação, faz saúde, faz tudo. Só que isso mudou. As coisas foram se reorganizando e aí as outras políticas, elas precisam ser envolvidas. Então, como combinação aqui, não temos problema nenhum na FAS de rever a decisão. E queria dizer assim, eu sou a maior defensora dos conselhos municipais, a minha área de estudo é participação social, sou representante da FAS no Conselho de Assistência, todos os assuntos da FAS nós levamos e pautamos na Assembleia do Conselho de Assistência, vocês vão ver que estão sempre em ata, sempre registrados, sempre há uma recomendação nossa
para as presidentes da FAS vão até o conselho discutir no conselho as demandas. E tenho o maior orgulho de ter sido também uma entusiasta de criação do comitê, porque nós temos o maior orgulho de chegar na Conferência Nacional, nas reuniões com o Estado, de dizer, olha, Caxias já tem comitê, né? E somos o primeiro do Estado e, quiçá, talvez os primeiros do Brasil. Então, eu entendo, assim, que como uma combinação, eu acho, para o portão ficar aberto, né, nós vamos precisar da intervenção da Guarda. A Guarda, ela participa, ela cuida do patrimônio público. Então, aquele roteiro tem que continuar, né, para que ele dê uma olhada, para que quando acertem quando toca o alarme, eles vão olhar o que acontece. Independente do que acontece, não sabemos quem, como, quando. A questão dos restaurantes, do restaurante popular está lá fechado, com placa de aluguel, né, e sabemos que foi toda uma mobilização. Eu também participei de alguns assalto, roubo, o meu amigo ali do Baitacão falou que aconteceu um monte de coisa, não sabemos o que. Então, talvez tenha que consultar a Guarda Municipal de saber, nos últimos tempos, quais ocorrências tem naquela situação. Tem algumas que eles listaram aqui para nós, mas talvez não seja uma realidade nisso. Então, quero dizer o quê? Nós precisamos articular isso daí enquanto patrimônio público, que é o nosso objetivo também, cuidar, e talvez a Guarda dê uma olhada lá com respeito às pessoas que estão ali, e nem a Guarda, nem a Brigada, ninguém tem que estar chutando e fazendo nenhuma situação em relação às pessoas em situação de rua. Isso nós sabemos, né? E se acontece, isso tem que ser denunciado, né? Então, eu não estou aqui representando o governo nenhum, eu estou representando a FAS. Eu estou representando a presidente da FAS, o meu órgão é um órgão técnico, é estudar. Nesse momento, nós estamos ouvindo o governo do Estado. Todo mundo tem que fazer alguma coisa com a história do Ruas Visíveis e da DPF. O governo do Estado tem propostas que quer implementar junto aos municípios, e nós temos um problema sim. E aí a história de pegar ônibus, nós aqui em Caxias nós não pegamos morador de rua e levamos para outro município, mas nós recebemos pessoas de outras cidades trazidas por carros da prefeitura. Né? Nós recebemos pessoas que estão em situação análoga à escravidão nos outros municípios e depois manda para Caxias. Fica lá os dias que tem, daí até organizar a volta das pessoas para as suas cidades. Caxias tem que receber. Então, tudo isso também nós temos que organizar, porque tudo que a gente recebe a mais de pessoas nos nossos serviços, às vezes a gente deixa de atender quem é o nosso verdadeiro público. Então, isso é uma questão de que a FAS tem se posicionado e tem dito sim, isso é nosso, isso não é nosso, isso nós vamos atender, isso nós não vamos atender. Né? Então, acho que só para organizar isso, acho que tem que organizar essa questão também de como fica a segurança do complexo lá, se vai ficar o portão aberto, se não vai, o portão está instalado, está lá. A questão da arquitetura hostil, eu também estudo e discordo que o portão seja uma arquitetura hostil. A arquitetura hostil também tem ali na Sinimbu, naquele banco de Arbanestado, que botaram aquelas coisas por uma hora ali na frente para as pessoas que dormiam ali não dormir. Aquilo é arquitetura hostil. Mas o portão, considerando que são serviços públicos, ele é uma tentativa. Se vai dar certo ou não, se vai ser acionado ou não, é o que nós estamos discutindo aqui. Mas aí tá? Não, eu encerro, só que eu quero dizer assim, enquanto serviço público, enquanto servidor, o que eu posso dizer? Se o portão não for acionado, nós temos que só dizer, olha, Guarda, aqui continua o complexo que vocês têm que ficar dando uma olhada do que acontecer, né? Então, isso daí não cabe a nós da FAS, cabe à Guarda Municipal. Sim, é importante, né? Eu também já vou ter que sair, que eu vou viajar, eu vou precisar ir. Mas é importante, assim, eu acho que o diálogo é com a FAS, pode. Né? Eu te conheço pouco, né? Mas o pouco a gente já conversou, foi bem legal. Agora, construção hostil, arquitetura hostil é qualquer coisa. Eu não conheço o 4 de julho de hoje. Como eu morei em São Paulo, eu conheci o 4 de julho quando ele não era famoso. Né? Eu sou missionário. Eu pertenço a uma missão cristã. Né? E me preocupa também, Lucas, essa questão da simplicidade do Evangelho, né, ser colocada em segundo plano por quem deveria ser e dar o exemplo. Né? Seja católico, evangélico. Né? Agora, não seria mais fácil, então, a FAS gradear a frente do centro pop ao invés de pôr no portão? Bem, entre outras coisas, a FAS ganharia
já dizendo, né, obrigado, pai. Se vocês tiverem um olhar de, pô, tem que ter um comitê, na pessoa da Ana, né, aquela, certo? Agora, o comitê, tu sabe, nós, enquanto comitê, sociedade civil, a pública, não estamos cobrando assim, faz de comitê em prefeitura, não são inimigos, não somos, né? A polícia militar brigada tem a corregedoria, órgãos que ajudem a gente, opa, peraí, cara, isso aí não é legal. Então, no olhar moderno, no olhar atual, atualizado, humanizado, o portão continua, claro, vamos discordar, continua para mim uma agressão muito forte para a população. Né? Então, claro, e a segurança do complexo? Bem, aí vamos ver o que a gente consegue fazer. Mas enquanto a arquitetura hostil, sim, aquele que está no Paulo, aquele que está lá na igreja, lá em cima, no cinquentenário, são arquiteturas hostis. Daqui para frente, em São Paulo, qualquer pessoa que vai querer fazer vai pensar duas vezes. Não, eu vou pôr um portão aqui, porque... E a necessidade, acima de tudo, do diálogo. Né? Obrigado, Ana, né? Obrigado como representante da paz, está vindo dialogar com o comitê, porque o comitê precisa de vocês. Vocês precisam do comitê. Agora, quem mais precisa é a população em situação de rua. E é por isso, e única e exclusivamente, por isso que o debate sobre criança, sobre isso, entra no comitê. Mas a nossa proposta continua sendo políticas públicas para a população em situação de rua. Me disseram esses dias ali, numa reunião, só para o restaurante popular, passa fome. Não, mas me preocupa, porque falando de restaurante, continua fechado. Eu escutei uma fala de uma determinada figura pública que disse que era desumano servir comida em marmitex para a população dele, segundo ela, a população de rua. E eu olhei para a cara dela e não acredito que o cara está falando isso. Por quê? O restaurante que era para ser dele está fazendo exatamente isso. Né? Então, obrigado, paz. Né? Juntos temos que construir uma paz com o olhar atual. Né? Seja a presidente Geórgia, seja para baixo, seja para os lados, precisamos de um olhar atualizado. Porque as cidades que estão olhando para trás estão dando exemplo. Olha, é isso aqui. Né? Obrigado. Isso. Só para fechar, então, pessoal, o pessoal da segurança pública não está aqui, porque nós temos dois representantes da Guarda Municipal, e nós temos um trabalho muito interessante enquanto comitê e enquanto serviço Pop Rua. Né? Eles fazem as passadas, alarme, monitoramento. Ontem o alarme estava com um problema, me ligaram, a gente eles resolveram à distância, enfim, eles vão. E uma das coisas que está acontecendo também, né, que eu acho que isso é importante também registrar, a partir do comitê, que o próprio secretário, né, que ele tem um olhar diferente que teve uma situação que não era entre os usuários, enfim, eles foram intervir, foi uma coisa meio confusa. Eu liguei para saber quem é que tinha ido lá. Satisfação, né? A Madoida não tinha tirado para ver o que houve. Eles não tinham registro nenhum dessa ocorrência. Ela me deu o retorno, a Márcia, nós vamos verificar. Aí ela me ligou, eles estão indo aí. Os mesmos que foram ontem estão indo aí. Aí eu estava na janela e eu disse, eles passaram, estão indo embora. Aí ela disse, espera que eu vou mandar eles aí. Eles voltaram, entraram na sala, contaram tudo como é que tinha acontecido, como é que era. Então, isso é trabalho, né? Tanto do comitê, no nosso dia a dia, nas nossas funções. E aí, ok, estabelecemos o diálogo. Então, assim, a Guarda Municipal é muito interessante esse movimento.
Porque não adianta, né? É nós trabalhadores que estamos na frente. É dialogar com o restaurante popular, é com os CAPs, enfim, a gente sabe das nossas dificuldades. O vereador trouxe, né? Às vezes, assim, o serviço está sucateado, é só ver, né, o que aconteceu com as políticas públicas nos últimos anos. Então, é importante isso. Esse diálogo a gente tem. Então, com relação a dados de segurança, mesmo na audiência pública não tinha nem da brigada e nem da guarda. O nosso espaço ali, o que nós chamamos a guarda, é quando tem confusão lá fora, entre eles. Que aí junta alguém, outro alguém, não dá às vezes uma confusão dele. Mas faz muito tempo que não dá. Então, assim, com relação a registros, e até tem um da guarda que trabalha no monitoramento, inteligência, monitoramento, diz, ó, quando precisar, esses dados encaminham para o comitê, enfim. Márcia, eu acho que a gente pode tirar como deliberação a gente fazer um ofício da guarda solicitando esses relatórios das intercorrências na cidade, que ponto, enfim. Isso daria que vocês respondessem, acho que com as sugestões, né, que foi saída aqui, né? Perfeito. Não fecha o portão. Isso. Vamos combinar o alarme com o monitoramento, não sei o que. Esse está funcionando. O arquivar isso, nós gostaríamos. Ah, perfeito. Perfeito. Nós estamos aqui como representantes, sim, né, nós levamos isso. E como eu disse, a paz não tem problema nenhum em voltar atrás, alguma coisa que estava acontecendo, que estava para ser instalado, né, os processos que estavam correndo. Mas a gente teve aqui para vocês também formalizarem para nós, olha, diante do que nós discutimos aqui, o comitê sugere isso, então, né? Perfeito. Perfeito. E aí esses dados também servem para o comitê, mesmo porque para o nosso plano, aprimorar o nosso plano, o diagnóstico do nosso plano, enfim. Eu acho que poderia aproveitar, assim, também pedir, já que eu pedi, podia pedir dados da região do restaurante popular. Né? Mas aí tem que ser retroativo, né? Mas devem ter alternativa, porque, na verdade, tem coisas diferentes, né? O que é o registro de furtos de roubo e o que é registro referente à população em situação de rua. A gente está falando da população em situação de rua. Não tem registro específico desta população. Mas não tem nem então, são coisas diferentes. Roubos daquela época. Exato, então são coisas diferentes, até mesmo ali na região do cinquentenário. Eles não têm como dizer que é devido a furto do roubo. Mas não pode estar humilhando a população do setor de luta, né? E que na realidade, quando eles vieram aqui para aquela audiência pública, que o comitê também veio, fomos convidados, né? Assim, na última hora que o comitê, graças, né, aos membros do comitê que provocaram isso, a gente foi convidado, nem brigada militar, nem a guarda municipal. Dá para pegar a questão de regiões, mas isso não nos diz nada, né? Mas é até importante a gente dialogar para ver o que temos. Mas isso, assim, é uma defesa e até a fala do prefeito, não é assim. Então, agradecemos. Então, eu, enquanto representante da paz, mas também estou enquanto governo, né? E eu acho oportuno dizer que, por vezes, é uma construção, tudo que a gente vem tendo enquanto centro pop, enquanto comitê, enquanto serviços para a população em situação de rua, né? Mas a gente está hoje num cenário que a gente avançou muito. E aí eu não posso também tirar o mérito desse governo de estar apoiando isso tudo, né? Então, por vezes a gente sabe que tem defeitos, tem dificuldades, a gente também está caminhando, está aprendendo muito, mas hoje o cenário de Caxias do Sul, a gente está muito à frente. Eu venho elogiando muito a minha equipe do Centro Pop, porque eu vou em diversas reuniões fora do município e eu vejo o quanto a gente está à frente, as nossas discussões são muito além. Então, a gente está conquistando locais, a gente está tendo visibilidade. O município de Caxias do Sul hoje é referência. Comitê Centro Pop Rua, o Centro Pop Rua, os nossos atendimentos, o nosso olhar para a população em situação de rua. Então, eu acredito que a gente deve investir ainda mais, a gente está ainda caminhando, a nossa régua ela é muito alta, gente. Para nós isso não está bom. A gente tem que avançar muito. Porém, a gente está muito à frente do que muitos municípios. Vai caber, cala a boca. Então é isso, sabe? Eu acho que enquanto gestão também,
a gente tem que dar um ponto, um voto de confiança, porque a gente está caminhando junto, a gente está trazendo aspectos positivos. É isso, obrigada. Eu acho que também, nesse cenário de Caxias, né, que a gente falou da política específica agora, da assistência do Centro Pop, né, abordagem e tal, o pessoal do consultório na rua, né, também tem saído do quanto que consultório na rua avançou, né, essa arte, acho que isso podia falar. Nós tivemos no ano passado um encontro, né, teve tanto encontro estadual quanto nacional, né, de equipes de consultório na rua. E uma das questões que a gente trouxe no retorno desses encontros foi justamente o quanto Caxias consegue trabalhar articulado, né? Saúde e assistência, historicamente, sempre foi meio que uma briga, né? Sempre foi uma disputa, assim, né? Do que é meu, o que é teu, e hoje a gente não vive mais isso no município. Hoje a gente tem conseguido trabalhar realmente de uma forma bem cooperativa. A gente se liga o tempo inteiro, a gente se aciona o tempo inteiro, e isso, na verdade, foi uma construção, e o comitê, ele só veio a agregar, né? A gente já vinha fazendo isso, e com o comitê só reforçou, assim, né? E do quanto realmente, Cris, nós estamos à frente de muitos municípios, e no estado, sem sombra de dúvidas, a gente está bem à frente, isso nos deixa muito felizes, né? Mas que é um trabalho também muito de cada servidor, né? Isso às vezes fica muito claro, porque a gente encontra muita dificuldade ainda, principalmente a gente enquanto saúde, né, na nossa gestão, né? Eu acho que talvez vocês estejam um pouquinho mais privilegiados enquanto fazem. E eu acho que é importante, né, essas discussões, enfim, não temos, né, o que eu falei antes, aí retomo, né, a questão do decreto foi neste governo, né, assim, mas a gente tem que tensionar, e nós tensionamos. Enquanto comitê, nós tensionamos o prefeito, tensionamos os vereadores, estamos aí porque é isso que é do comitê fazer esses tipos de apontamento. E o resultado é para a população. Desconhecimento, né, das autoridades de modo geral. Não, só para completar, acho que é muito desconhecimento, a gente vem falando isso há tempo. Então, quanto mais se faz esse debate, quanto mais se insiste, as pessoas vão também abrindo um pouco a cabeça, né? Porque, enfim, então acho que é importante esse debate até por isso, né? Porque o preconceito vem de uma falta de conhecimento das coisas, né? Eu aprendi muito nesse ano aqui com o depoimento das pessoas que estão em situação de rua. Aprendi, sinceramente, também sou uma pessoa que está sempre aprendendo, estudando, mas aprendi até mais com alguns depoimentos, entre aspas, simples, mas que me fizeram também ter uma visão. Então eu acho que é isso que a gente tem essa função também, fazer esse debate constantemente. Bom, vocês continuam convidadas, se quiserem permanecer. Eu só queria falar um pouquinho aqui, acho que isso também tem a ver com a questão de que a FAS, nesses 25 anos, nós não temos assim um profissional da comunicação, né? Tínhamos uma colega que era agente administrativo, tinha formação na área e por longos anos ela tratou da nossa comunicação. Há pouco tempo nós temos Instagram, há pouco tempo nós temos página na internet. E a nossa colega da comunicação, ela se exonerou, porque ela foi embora para Petrolina, né, por questões pessoais, até de clima. E aí a Jorge encomendou, então, e aqui eu queria, em público, né, agradecer, convidou o nosso colega Flávio Gess, que também é um servidor da FAS de bastante tempo, que assumisse a coordenação, né, como coordenasse a coordenação, para que desse um olhar diferente para as matérias da FAS. Então, há tempos, desde que o Flávio assumiu, assim, sempre acho que valorizando quem veio antes, né? Mas acho que ele andou se empolgando, assim, né, nos lugares que ele tem ido, com os depoimentos que ele tem feito. E se vocês forem ver lá no nosso Instagram, ele tem feito vários vídeos, né, com depoimentos de pessoas no CRAS, no Centro Pop, né? E isso tem dado uma repercussão muito positiva para nós, enquanto FAS, que nos conheciam basicamente, às vezes, como, né, dispenser de cesta básica, vendo o que nós temos a mais nos nossos serviços, né? Então, isso foi um pedido da Geórgia que mudasse a visão da FAS para fora,
E aí, se vocês forem olhar lá, vocês vão ver vários depoimentos que tem, né, de várias pessoas também em situação de rua, pessoas que são atendidas nos CRAS. Então, nós também achamos que isso também é uma forma de valorizar, né, de mostrar o que a FAS faz, o que as OSCs fazem, enfim, toda a rede de atendimento da população em situação de rua. Bom, pessoal, aqui estou recebendo os fax, né, que nós estamos quase no nosso teto, né, para encerrar. Nós tínhamos o planejamento, que nós íamos apresentar o Plano Nacional e Municipal, paralelo disso, né, para que a gente pudesse dar uma olhada e justamente poder ver esses avanços, né, enquanto a proposta de uma política municipal. E nós temos que aprovar isso, né? Nós temos que aprovar isso como uma política municipal. E aí, isso era para dar um norte. Nós podemos encaminhar, né, esse por e-mail para vocês olharem esse material. Na próxima reunião a gente dá uma discutida, porque tem algumas problematizações, né? Nós temos algumas problematizações do Plano Nacional que não cabe a nós, como a Cris diz que nós temos uma régua, né? Nós já temos com algumas problematizações do Plano Nacional, mas não nos cabe, mas que a gente, enquanto município, avançou em várias linhas daquele Plano Nacional. E aí, não esquecendo que no dia 27 de março, depois da nossa próxima reunião, nós vamos ter a apresentação e a discussão com todas as secretarias, as políticas, aberta, vereadores, então, para nós aprovarmos as nossas propostas que estão no plano preliminar. Então, é importante ir para os seus locais, trazer mais propostas, enfim, ver o que a gente pode agregar ou tirar, ou, né, para sugerir para que a gente tenha esse material agregado, enfim, com propostas de vocês. Esqueci disso, enfim, me dei conta. E aí a gente coloca neste documento para ser aprovado e apresentado no dia 27 de março. Isso, 14 horas, e vai ser aqui no plenário, né? É isso, né? Audiência pública, né? Audiência pública. Que aí vocês já reservaram, que ainda vai ser nesse espaço também, para que a gente possa. Então é importante olhar, é importante, né, ver se estamos contemplados ou o que a gente quer, porque vai ser uma política, né, municipal e nós temos que mandar para aprovação. Não sei quem manda, se é câmara. Foi importante a gente discutir isso com os nossos secretários, né, com as nossas gerências, e ver o que é viável e o que não é, mas não que não seja viável, a gente não vai pôr, mas o que a gente já consegue ir avançando, né, para não ser só no papel, que a gente não poderia já começar a andamento, mas isso. E principalmente a gente ter, né, temos uma política. Então, para a pessoa em situação de rua no município de Caxias, vai nos elevar ainda mais, mas a gente não quer elogios. A gente quer trabalhar, né? É poder pensar, é poder abrir, né, a cabeça das pessoas, de todos, que não é só da assistência, mas é de todos, o comitê de todas as políticas. Temos contribuições ótimas que está ali na construção do nosso plano preliminar. Não foi a FAS que fez, não foi o Centro FOB, que nós somos as representantes, foi todos os representantes que estão aqui. E com sugestões e com propostas muito boas, né? Então, acho que isso é um grande ganho. Só fazer depois eu vou encaminhar por e-mail para vocês. A gente tinha feito uma apresentação em slide, colocamos as propostas do Plano Nacional e as nossas propostas do Plano Municipal. Nos quadros, para ficar mais fácil de visualizar. Eu não vou ler o plano inteiro, então tá nos quadrinhos todas as propostas. Mas é reforçar, né, que isso foi uma demanda na outra reunião, porque ficou dúvidas, o que tinha no plano, o que a gente estava discutindo, o que a gente não estava. Então, lembrar que cada um possa depois pegar com calma, não tem o tempo de ler o plano, mas pega lá os slides, tem os quadros das propostas, que possa pegar essas propostas e levar para os seus espaços e discutir, assim como a gente já fez com a FAS, né? Sentamos, conversamos sobre as propostas que estão no âmbito da assistência, o que a gente já pode articular, o que dá para nós já ir fazendo, então que cada um leve como dever de casa.
né? Levar para os seus espaços, possa olhar para as propostas e possa trazer contribuições para que no dia 27 a gente possa fazer uma audiência pública, de fato, construindo propostas que se efetivem para as pessoas em situação de rua. Perfeito. Então, isso. E nós tínhamos outros 2 assuntos, que era a questão da comissão, uma para inverno, para poder discutir e articular questões de inverno junto ao poder público também, né? E a outra comissão que seria do nosso evento, né, para poder pensar. Nós vamos colocar no WhatsApp de repente, aí vocês colocam os nomes, quem quer, enfim, agregar qual das comissões para a gente poder fazer, porque só aqui no comitê a gente não tem. Que é aquele evento de nós podermos trazer representantes de fora, né, e nós fazermos a discussão da população em situação de rua, de situações, na FSG. E ainda fica a questão do censo, que o João me passou, que ele está com muitas ideias. Então, nós vamos colocar no WhatsApp, e aí cada um preenche seu nome, quem gostaria de participar de qual comissão. Que além do comitê... Podia fazer esse evento regional, né? Porque existe uma demanda de chamar os outros. Isso, daqui a pouco fazer articulado com o Estado, né? Nós temos contato, por exemplo, com os centros POPs, grupo de convidar, acho que sim. E aí a gente vai trabalhar e ver com as secretarias o apoio, né? Apoio da saúde, apoio, né? Eu comentei no atendido, do Estado também. Do Cian. Bom, pessoal, alguém... A Rita quer socializar com a gente? Grupo? Tá. Então, boa tarde. Eu sou a Rita da CDL, represento a entidade ligada ao comércio, indústria e serviços também. Obrigada, Ana Paula, excelente explanação. Esse histórico é bem importante, porque a gente às vezes cai aqui de paraquedas e esse histórico vem muito a contribuir aí o que a gente pode também construir. Sempre tenho um agradecimento para a FAS, questão do acolhimento. Nós, quando temos alguma situação com os lojistas, sempre atendida e respondida. Mesmo que aquela resposta assim, estou levando alguém, agora eu não posso ir. Mas é respondida e isso faz muita diferença. A gente se sente atendido pelo poder público. E esse assunto é um assunto que a gente debate não só em Caxias do Sul. Hoje a CDL Caxias, dentre 2.000 CDLs, ela é a 5ª maior do país. Caxias do Sul é grande, somos grandes, somos a 2ª maior cidade do estado, mas eu levei esse assunto para uma reunião ontem com todos os jurídicos do país inteiro, porque é um assunto que a gente vem colocando nos nossos grupos e debatendo, até porque a gente está acompanhando o que está acontecendo no cenário nacional, o que está vindo do governo federal, também do governo estadual. Fiz uma reclamação aos vídeos dos prefeitos de Santa Catarina, porque esse tipo de vídeo não nos auxilia em nada. E o pessoal de Santa Catarina, inclusive, fez uma crítica aos seus prefeitos, dizendo que são vídeos eleitoreiros e que na prática não é bem aquilo que está no vídeo. Então, só que o pessoal compra, né? Eu falo que o pessoal mais velho às vezes esquece de olhar, acha que tudo que recebe no WhatsApp é uma verdade absoluta e talvez esquece de pesquisar. Então, acho que isso é importante. BH está com um trabalho muito interessante, eles estão com mais de 15 a 16 mil pessoas em situação de rua e eles estão discutindo este assunto na Câmara de Vereadores também. Talvez é um tema de casa que a gente possa dar uma olhada, ficar me mandando material, assim que compartilhar o material, compartilho também no nosso grupo, assim como fiquei também de mandar o nosso material para que eles possam estudar, porque quantos mais municípios aderirem à política nacional, a gente talvez pense a questão da migração, das pessoas se sentirem acolhidas no espaço que elas gostem, né? O município que elas gostem e acabe essa situação. Então, só para passar que a gente está levando esse assunto na faixa nacional. Na questão, queria dar uma sugestão, se vai em um ofício para a Guarda Municipal, agora com a questão do cercamento eletrônico, para que se a gente tem alguma evidência dos municípios que trazem as pessoas em situação de rua,
para que eles nos avisem e que esse material, essa citação seja levada ao Ministério Público. É o mínimo que se faça, porque o município que faz isso deixa muito a desejar na questão enquanto democracia, enquanto coletividade e toda essa situação. Então, se puderes registrar a sugestão, fica a minha dica. Certo? Isso, obrigada. Eu acho que várias coisas aqui. Então é importante a gente ouvir, né, isso e essas colocações que eu acho que é bem isso. Cada um de nós aqui nos seus espaços, a gente está levando, né, essa ideia de poder socializar, que é um nicho diferente, muito diferente daquele nosso, né, de poder abrir, né, de levar isso para a CDL, para os outros prefeitos, trazer, né, essas novidades para nós e que fortalece o comitê, né, enquanto um todo. Então, pessoal, agradeço a presença de todos, nós agradecemos. Não sei se alguém tem uma pergunta. Alguém quer falar mais alguma coisa? Está tudo certo? Amanhã nós vamos apresentar o comitê no Conselho Municipal de Assistência Social, que vai ser aqui acho que nessa sala mesmo. Então, estão convidados, quem quiser vir, né? Estão todos convidados, onde a gente vai também, de repente a gente pode pensar do Comitê da Saúde, da Cultura, sabe? Do Comitê no Conselho, da gente ir para os conselhos e aí de apresentar, né? Aí vai da Saúde, da Cultura, a gente vai, enfim, acho que isso é importante, né? Ocupar também da educação, dos conselhos. Tá, pessoal? Então, convidados, tudo certo? E aí tem suco de uva e um sanduichinho nos bolinhos ali. Tá? Obrigada. Às 12 horas da manhã, pessoal. 1h30? Não, 1h30 aqui.